Oi, filhos do futuro. Oi, marido do futuro. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu considero de grande importância, quanto eu faço brigadeiro para o meu aniversário. Né? Vale lembrar que no vlog que vai sair em breve, eu dei uma diquinha de brigadeiro, mas por enquanto, vamos dizer assim, não sigam, né? Mas vocês vão, eu vou colocar lá as devolutivas, né? Mas enfim, eu tava pensando esses dias, né? Como que existiram momentos da nossa vida que nós estamos no momento da fé cristã que nos deixam com certas dúvidas, nos deixam meio borocochôs na fé, né? E alguns desses momentos, às vezes, pode ser as dúvidas que surgem, pode ser também frieza, vamos dizer assim, espiritual, né? Ou quando você acaba de passar por um período que você estava em pecado e aí você faz tudo que a Bíblia diz, mas ainda fica aquela não é sensação de não ser perdoado, mas aonde as coisas ainda estão voltando ao eixo, né? E eu passei por isso e foi bem conturbado. Mas eu tentei posicionar algumas coisas na minha vida que acabaram agregando espiritualmente. E eu pretendo fazer isso novamente. Porque ajudou e eu tô compartilhando com vocês, porque pode ser que ajude vocês também. Seguinte, eu fiquei um tempo sem redes sociais. Claro que eu fiquei com o WhatsApp e o Facebook, né? Mas o Facebook eu quase não entro. Eu entro mais pra quando eu vou salvar fotos, né? Mas, enfim, eu não postei nada nesse meio tempo, só ficou lá parada no celular, às vezes desinstalava, fiquei sem TikTok, sem Instagram. E foi um período de o quê? Uma semana e pouco, né? E, gente, Instagram faz uns meses, mas a TikTok em si é uma arma que assim, você pode ou utilizar ou é 8 ou 80. No meu caso foi 8 em maior parte do tempo. Então eu preferi fazer o quê? Tirar. Porque tudo aquilo, gente, que tá ocupando o nosso tempo com Deus, o quanto você poderia, por exemplo, estar no TikTok, mas tanto de tempo que você fica no TikTok, você fica lendo a Bíblia? A mesma dedicação, o mesmo ânimo você tem quando você vai ler a Bíblia? Ah, mas eu fico cansado durante o dia, eu não consigo ler à noite com o mesmo ânimo. Então, tira algumas coisas que você pode tirar e priorize o Senhor. Ah, mas é trabalho, Deus, eu estou trabalhando. Ore para que o Senhor mande um trabalho melhor, né? Busque mudança. Porque o crescimento espiritual, às vezes nós falamos que nós queremos sentir a Deus, que nós queremos crescer espiritualmente, mas nós também não fazemos nada para buscar esse crescimento. Eita, gente. Em Hebreus fala que se Deus permitir, nós vamos ter o crescimento, né? Nós podemos seguir todas as orientações, mas se Deus não permitir certas coisas, nós não vamos conseguir. Porém, o crescimento espiritual, nós temos que buscar mudanças, priorizar a palavra de Deus e a oração, disciplinas espirituais, buscar discipuladores, pessoas que vão estar discipulando a sua vida, ajudando, aquelas pessoas que você pode falar coisas que estão perturbando a sua alma, se você não tem o conhecimento e lá elas vão falar. Então, assim, às vezes a gente caracteriza sentir a voz de Deus, ou quer dizer, ouvir a voz de Deus e sentir a presença dele, por milagres ou coisas sobrenaturais que outras pessoas viveram. Mas ouvir a voz de Deus, conhecer mais de Deus, vai muito além disso, vai por meio da palavra dele. Hoje em dia, a palavra de Deus é a revelação divina. Não é que nem antigamente que nós tínhamos, que eles tinham profetas, tinham situações gigantescas que aconteciam. Os milagres que Jesus fez foi para comprovar que ele era filho de Deus, mesmo ele não precisando fazer isso. Ele ainda fez por amor a nós. Mas às vezes nós vivemos naquele método de querer que Deus faça do jeito que a gente quer, nas nossas limitações. O livro Deus Destrói Sonhos até menciona isso também, né? A questão de nós queremos limitar Deus, limitar quem ele é e fomos imaturos, pedindo, ai Deus, fala 3 vezes isso e aquilo. Eu já fui assim, eu não tô falando que às vezes a gente não pode fazer isso, né? Teve um personagem da Bíblia que eu não vou lembrar o nome exatamente, que ele jogou a lã e Deus respondeu. Mas toda vez nós vamos fazer isso com Deus, sempre que tem coisas que são óbvias na Bíblia. Eu devo falar de Jesus para os meus amigos? Eu sei que a Bíblia fala, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Isso já está incluso os seus amigos também. Então, coisas que a Bíblia, que é a nossa revelação, já diz, nós não precisamos ficar contestando, né, certas coisas. Nós devemos confiar totalmente em Deus. O assunto da rede social, né, de ficar sem redes sociais, muitas
das vezes nós tratamos as redes sociais como o nosso diário ou necessidade, né? Sendo que a nossa necessidade é a palavra de Deus e as coisas que vêm dele, né? Então, a rede social pode ser uma bênção? Pode, né? Atinge muitas pessoas, você pode falar do evangelho, mas a rede social também pode ser algo que atrapalha a sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus. Por quê, Deise? Porque às vezes você vai passar tempo demais na rede social, mais do que você deveria passar, e às vezes nós menosprezamos isso. Nós falamos assim, eu tenho que melhorar isso, aquilo, mas fica aí. E a prática? A Bíblia fala que nós não devemos ser só ouvintes, mas praticantes. Do que adianta você ter muito conhecimento, mas não pôr em prática? A Bíblia fala lá em Hebreus também, né, para os irmãos de lá, que muitos conheciam, mas poucos praticavam. Então, o evangelho nunca foi só de teoria, foi de prática também. Tudo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, a fé muitas das vezes é marcada por obediência a Deus. Abraão, os homens e as mulheres da galeria da fé foram reconhecidos pela sua fé e obediência ao que Deus mandava. Eu sou muito falha nisso, eu tenho que melhorar. Orem por mim. Então, todos nós devemos melhorar a nossa obediência a Deus, né? O Senhor Jesus, a nossa maior exemplo, foi um exemplo de obediência a Deus. Deus mandou ele para morrer na cruz por nós. Ele foi como um cordeiro imaculado, não tinha pecado e morreu por nós. E foi em obediência. Ele poderia ter mudado a situação? Claro que poderia. Mas ele mudou? Não, porque ele quis morrer por nós, para que nós fôssemos para o céu. Então, valida bem se as redes sociais está sendo uma bênção ou não para você. Às vezes a frieza espiritual que você está vivendo é porque você precisa viver um tempo você com Deus. Nesse tempo que eu fiquei sem redes sociais, eu assisti TV? Assisti. Mas eu assisti coisas que vinham de Deus. E é um objetivo que eu tenho para o ano que vem. Só assistir coisas que tem a ver com Jesus. Mas era do gelo. Eu amo, tudo isso eu amo. Mas eu queria muito desenvolver esse hábito de assistir só coisas que tem a ver com Jesus. Crônicas de Nárnia. Coloca nos comentários, aliás, se vocês conhecem algum filme. Crônicas de Nárnia. The Chosen, eu não era a maior fã, mas tirando algumas coisinhas, eu amo também. Certas coisas que suprir o nosso lado, porque a Bíblia fala em Gálatas, né, que a carne milita contra o espírito. E quem que vai vencer? O que você alimentar mais. É que nem dois cachorros brigando. Qual você alimentar mais vai ser mais forte para ganhar do outro. Qual tem vencido na nossa vida? E eu confesso que por um grande período a imoralidade tem sido uma sombra na minha vida, mas graças ao bom Deus alimentando o espírito pelo poder de Deus, porque é o Espírito de Deus, Zacarias fala isso, Pai João Batista, tem outros livros também que falam que é pelo Espírito de Deus que nós conseguimos. Se fosse pela carne, pela Deise, eu não conseguiria, mas porque em Deus eu consigo vencer certas coisas. Eu não, mas Jesus, é o que Paulo fala, a tua graça me basta. Quando penso que estou fraco, forte eu estou. Porque aí nós reconhecemos que Cristo é que faz em nós a obra. Então, avalie se a sua frieza espiritual também não tem vindo da rede social, que você se compara com outros irmãos que têm uma vida espiritual diferente de você. O outro irmão que leu a Bíblia 3 vezes no ano inteiro. Poxa vida, tem praticado? Tem orado? Você tem seguido a Deus mesmo quando você não sente Ele? Essa é a maior prova de obediência, os homens da fé. Olha aí, quantas vezes também, às vezes eles não sentiram, mas eles se apegaram à promessa de Deus. E por causa disso, eles foram reconhecidos como bem aprovados. Então, vivam para Deus, vivam a vida com Deus. Preciso, tire as redes sociais. Eu normalmente deixo o YouTube, né? Porque eu gosto muito de ouvir música, pregações do Hernandes e também do Nicodemos e de um outro pastor agora que eu esqueci o nome. Mas da Roberta Vicente também, na verdade não é nem pregação, são estudos, né? Então, e também de umas outras mulheres que se quiserem eu faço um vídeo aqui falando de dicas para mulheres, né? No caso de seguir conteúdos de mulheres. Mas busquem crescer em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Busquem deixar aquilo, como Jesus disse, tome a sua cruz e siga. Mesmo quando você não sentir a Deus. Os discípulos pediram por fé. Nós também devemos pedir, mas nós também devemos confiar que o Deus da boa obra está cuidando de nós. Peça para Deus a fé que você precisa para sentir novamente Ele, mas também não deixe de seguir Ele quando não sente. Eu agradeço a sua presença aqui, um beijão e até o vlog que você vai ver o resultado desse brigadeiro.